Olá, olá, Pastor Júnior por aqui e hoje eu quero falar, você lidera com inteligência emocional? Vamos ver algumas características, por que da importância de você liderar com inteligência emocional? Então vem comigo, porque esse assunto é fera demais. Então olha só, eu quero dar alguns dados que são impressionantes hoje no Brasil. Dados impressionantes. Para você entender a ansiedade hoje no Brasil, o Brasil é o primeiro lugar, exatamente, primeiro lugar em pessoas ansiosas do mundo. E não se engane, isso também atinge a tua igreja, os ministérios em modo geral. Você vai perceber também que no Brasil, o Brasil é segundo lugar em burnout, que é o esgotamento físico e mental por causa de dedicar demais a um trabalho específico. Segundo lugar. Até pouco tempo o Brasil ainda estava em quinto lugar, na verdade, em depressão. Parece que novas pesquisas estão mostrando o Brasil jamais acima. Quinto lugar no mundo. Exatamente isso que eu estou falando com você. E é o oitavo país do mundo em suicídio. Então, eu quero que eu e você, como líderes desta geração, a gente precisa ler os tempos. E precisamos utilizar as ferramentas e não podemos abandonar a palavra de Deus e a oração. Mas existem ferramentas que Deus libera no tempo apropriado para que a gente possa utilizar. E graças a Deus, nós temos tido hoje muito mais informações do que tínhamos anteriormente. O grande problema é que muitas pessoas e até muitos líderes não compreendem que existem doenças e enfermidades mentais que inclusive dão brecha para ataques espirituais. Então nós precisamos hoje ler os tempos, onde de diversas maneiras nós temos visto o inimigo agindo. E eu e você que somos líderes dessa geração precisamos ter essa conexão, ler o mundo que nós estamos vivendo. Então eu quero que você entenda mais uma coisa. Você sabia que 90% das pessoas que são demitidas hoje é por falta de inteligência emocional. Elas não sabem lidar com os seus comportamentos, não sabem lidar com circunstâncias. E agora, eu quero dizer para você uma realidade. Muitos pastores estão entrando exatamente, muitos líderes estão entrando em situações como essas, como ansiedade, como burnout, estão esgotando fisicamente, sabe? Alguns chegaram a entrar em estados depressivos, já pensaram em morrer, em tirar sua vida. E eu estou falando de realidade, eu não estou falando de conversa fiada. Então a gente precisa entender que o problema de um líder não liderar com inteligência emocional, ele também pode agravar o seu estado e o estado dos outros. Então entenda que quando eu digo para você que problemas que surgem, nós devemos ter a mentalidade de resolvê-los, que problema é solução. O problema, na verdade, não é problema, o problema é solução. Porque quando surge um problema, eu preciso buscar o conhecimento para resolver aquele problema. E eu quero que você compreenda isso de maneira muito específica. Se nós continuarmos abrindo mão de não lermos o nosso tempo e não ajudarmos as pessoas a vencerem as suas dificuldades através da palavra de Deus, através da oração, da santificação e através também de inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções, porque quando você não sabe lidar com as emoções, você se torna escravo delas. E a própria Escritura diz que aquilo que você não domina, você se torna escravo. Então, é importante nós termos esse princípio de buscarmos diante de Deus o domínio próprio,
e usarmos as ferramentas que hoje nós temos para que possamos desenvolver. Porque nós temos visto muitos líderes que têm cada vez mais ficado cansados, sem energia, sem disposição, com o físico destruído, com as emoções destruídas, estão lá, como se fosse um carro à manivela funcionando pela misericórdia de Deus. Então o que nós precisamos fazer a partir de hoje? Você que é um líder, que quer ser um líder de excelência acima da média, você precisa crescer, entender sobre a leitura das questões emocionais. Deus nos criou com isso. Deus nos criou com emoções, e essas emoções gerenciam tudo que nós fazemos. Tem influência emocional, querendo ou não. Umas com menos, outras com mais. Simples assim. Quando nós colocamos fatores emocionais, você pode perceber que a sua decisão muda diante de um fator emocional. Um exemplo muito simples. Se você está numa... Eu gosto de usar essa ilustração. Se você está no comando da linha férrea, e ali um trem está passando. Em um lado existem 5 pessoas que você não conhece. São 5 pessoas que você não conhece. E você percebe que é uma família. E essa família inteira está nesse lado da linha férrea. Se você puder desviar, você desviaria, com certeza. Porque você fala, poxa, as vidas são muito importantes. Agora deixa eu te colocar agora numa sinuca de bico, como a gente diz, né? Uma situação difícil. Se nesse lado estivesse, à esquerda, tivesse uma família, 5 pessoas ali que poderiam morrer. E do outro lado estivesse seu filho, sua filha, sua esposa, seu pai, sua mãe, estivesse a tua família lá. Você deixaria o trem passar em cima de qual família? Você percebeu? Que quando eu coloquei um item que afere, que mede sua emoção, você já ficou pensativo em que decisão tomar? Por isso a gente precisa entender o que é inteligência emocional. E em outros vídeos eu vou estar falando sobre isso. Mas entender a inteligência emocional ajuda a gente também a conduzir melhor as pessoas que nós lideramos. Então você precisa ter algumas características importantes para liderar com inteligência emocional. Mas eu vou falar rapidamente sobre elas. E a primeira delas é o seguinte: você precisa reconhecer as suas próprias emoções. Você saber sobre os estados emocionais, as áreas em que esses estados se manifestam e como se manifestam. Você precisa se conhecer. Chamamos isso de autoconhecimento. Segunda coisa, você precisa saber lidar com as emoções dos outros. Nós que somos líderes, a gente tem que estar sempre lidando com as emoções. Sim ou não? Dos outros, com as nossas e as dos outros. A gente precisa então aprender a saber lidar com isso, com as emoções dos outros, saber reconhecer as emoções dos outros. Você tem que saber reconhecer as suas emoções, saber reconhecer as emoções dos outros, saber lidar com as suas emoções e saber lidar com as emoções dos outros. É exatamente isso. E você ter em quinta instância, uma automotivação que a graça de Deus nos dá, que o amor de Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, mas a automotivação que gera nós andarmos nesse nível de reconhecer nossas emoções e saber lidar com elas. Tem gente que não sabe nem reconhecer as suas emoções e lidar com as suas próprias emoções. Quanto mais lidar com as emoções dos outros, reconhecer as emoções dos outros e lidar com as emoções dos outros. Para isso tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento. E hoje, estudos e tantos treinamentos, cursos, livros nos ensinam como nós podemos melhorar nesse quesito. São ferramentas que o Criador disponibilizou para nós, juntamente com a palavra de Deus, com oração, para fortalecer para este tempo que somos líderes e queremos ajudar
nossos liderados. Então, eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso. E também, lógico, se você quiser, eu posso estar te ajudando a crescer também nesse entendimento, porque além de treinamentos, tenho formação nessa área de inteligência emocional e posso te dar a perspectiva tanto bíblica quanto científica que nos ajuda a crescermos na nossa liderança. Então lidere com inteligência emocional. E eu vou vou liberar aqui para você uma informação que eu vou estar fazendo um dia de treinamento de inteligência emocional. Já estou preparando, o nome dele significa Lidere-se, tá? Lidere-se, nesse âmbito, né, de alto impacto emocional, e eu quero que você participe comigo, e daqui a uns tempos eu vou estar dizendo a data e quando nós vamos estar fazendo e onde nós vamos estar fazendo também, tá? Então se prepare que isso já vai ser uma bênção para poder nós participarmos, vencermos algumas circunstâncias, quebrar algumas cadeias emocionais e andarmos para a glória de Deus e podemos ajudar também outras pessoas a crescerem e entenderem nessa dimensão, tá certo? Olha, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui, clica aqui, compartilhe esse vídeo com outros líderes também, com outras pessoas, para que elas tenham entendimento da importância do tempo que nós estamos vivendo, da leitura que nós estamos vivendo, orando, ministrando a palavra, na unção do Espírito Santo, e também usando ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição para utilizarmos para isso, tá certo? Então eu quero convidar você a fazer isso. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, comente aqui, sabe? Compartilhe aqui o que você achou desse vídeo e comente comigo também aqui, de maneira que se você quer algum assunto específico que eu possa tratar, eu trato aqui na área da liderança também, posso fazer isso para Deus te abençoar e nos abençoar também, tá certo? Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.